Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Olá pessoal, tudo bem? Grande abraço para todos vocês. Está começando a Hora do Rush hoje aqui no estúdio completinho. Você deve estar dizendo assim, ué, onde é que está o Pitanga? O Pitanga, ele tinha um compromisso, falou com a direção liberou, né? Rapaz, o compromisso dele foi um compromisso sério. Ele pediu para ir pescar. Mas ele teve que dizer, né? Não, na verdade, ele está vendo um terreninho do outro lado do rio aí. Tá E ele foi lá ver, estavam negociando um preço bom para ele pediu encarecidamente que se a gente pudesse liberá-lo. Não, tá certo, não pode perder as oportunidades, né? Um abraço, Pitanga, boa sorte para você aí também. E aqui na mesa nós temos Milton Júnior, tudo bem, Milton Como Júnior? eu sempre digo, meu amigo Patrick, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual é o horário que o pessoal ia ver, né? Porque como é uma rádio web, a qualquer hora podem acessar, né? Então a gente não sabe o horário, então bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. O nosso diretor também que está aqui, que é o doutor Luiz Mário Peixoto. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Patrick? Muito bem, agradecido estar aqui com vocês todos. Um prazer imenso estar aqui junto com meu amigo Menezes, com a Débora, com o Jacaúna. Vamos fazer um programa hoje muito bom, muito gostoso. Quem apresenta isso é o Patrick. Calma. E olha, essa camisa que o doutor Luiz Mário está usando não é vermelha, não. Não. Isso não é vermelho. Rosa. É coral. Também não é rosa. Não é rosa também, é coral. É uma outra tonalidade. Ela é a primeira que a gente vai apresentar, porque desde a primeira vez que nós a vimos, nós notamos a inteligência dela, a sabedoria dela, a juventude dela e a preocupação dela enquanto mulher em ajudar uma população. Eu falo de Débora Menezes, advogada, doutoranda em Ciências Empresariais e Sociais pela Universidade UCES de Buenos Aires, na Argentina, especialista em Direito do Trabalho, em Processo do Trabalho e também Previdenciário, Política e Estratégia, com MBA pela PUC de Minas Gerais. Essa jovem também é empresária e atuou na iniciativa privada como advogada, já ocupou o cargo de vice-presidente da Comissão de Defesa e Desenvolvimento Econômico, Estratégico e Sustentável da Amazônia, da OAB Amazonas. Presidiu também o Partido Patriota Mulher e atualmente preside a Comissão de Direito Empresarial da OAB. Eu não sei se ela ainda está como presidente da OAB, porque às vezes a pessoa tem que deixar determinado cargo ou função para concorrer. Então ela vai dizer daqui a pouco para a gente. Débora também já morou em vários estados brasileiros, nos Estados Unidos e no Equador, e participou de viagens missionárias pela igreja. Ou seja, ela também tem um lado cristão dela, que é muito importante. Ô Débora Menezes, pré-candidata a deputada estadual, bem-vinda à Rádio Cavoque novamente. Obrigada, Patrick. Obrigada aí, Luiz Mário. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Acabamos de retornar a Manaus, e aí de uma agenda bem bacana que nós tivemos em Borba. Inclusive foi um evento cristão, né? E é bem importante a gente falar assim um pouco de religião também, porque a gente sabe que a igreja tem a sua grande parcela de contribuição aí no lado social, e a gente precisa sempre interagir também com a população através da igreja. E é um prazer estar aqui com vocês. Nosso bate-papo vai ser bem legal. Bem-vinda, que a gente tem um monte de perguntas para fazer para você também. Vamos lá. O professor Alfredo Jacaúna, camarada firme, forte, que já colocou o nome dele à disposição da sociedade também. O currículo dele é do tamanho do Rio Amazonas. A gente sabe onde começa, mas a gente não sabe onde é que termina. Mas é Luciano, meu irmão. Ô, meu caro pré-candidato a deputado federal, Alfredo Jacaúna, professor Alfredo Jacaúna, seja bem-vindo. Obrigado, Patrick. Obrigado, Milton, doutor Luiz Mário, Coronel Menezes, Débora. Estamos retornando agora, acabamos de chegar em Manaus, retornamos lá de Borba, e estamos nessa missão que foi concedida pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. O Coronel Menezes nos chamou para o combate e nos apresentou ao presidente. O presidente bateu o martelo e disse, estão liberados.
botem a armadura e vão para a guerra. Nós estamos aqui para falar alguma coisa sobre eleição, sobre essa missão de andar pelo Amazonas todo. E, enfim, o coronel dá o fechamento final aí, ele fala o resto aí do que realmente tem que falar sobre essa eleição de 2022. Seja bem-vindo, viu? E boa sorte na sua corrida. Obrigado. E a gente apresenta agora ele, que é um cara que é amazonense, tem palavras de ordem na vida dele que ele não arreda o pé. Família, pátria, segurança para valer. Já dirigiu a superintendência da Zona Franca de Manaus, quando a Zona Franca era comandada por pessoas que todo o amazonense sabia, né, pessoal? Era um dedo de um, era o pé do outro, a orelha do outro, só não tinha da população. E aí ele chegou lá comandando e as ordens, e obedecendo às ordens do presidente Jair Bolsonaro, chegou lá e chega... Você sabe quando chega aquele veneno que os ratos tudo vão embora? Meu amigo, parecia assim, a Suframa, quando chegou o Alfredo Menezes, era pum, 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 ficava os rabinhos de fora ainda por lá, mas esse homem arrebentou. Eu falo do coronel Alfredo Menezes, o coronel Menezes, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, coronel, obrigado por vir mais uma vez aqui na Cavoc. Boa tarde, Patrick. Saudar também nosso querido amigo Milton Júnior, doutor Luiz Mário, professor Jacaúna, meu professor de natação. Olha só. Olha aí, faz tempo daquele Olímpico. Né? Saudar aqui também a Débora. E é um prazer muito grande retornar aqui, agradecer o seu convite na hora do rush, toda a população aí de Manaus sintonizada na Cavoc, né? Parabenizar vocês aí pelo trabalho que estão fazendo. E vamos falar de política, né? Porque o povo quer exatamente saber as últimas, porque a política é muito dinâmica. E é pré-candidato ao Senado. Ouvi algumas coisinhas por aí que já estão começando a dizer, e o coronel tem falado, não, continua como pré-candidato ao Senado, é isso? É isso aí. Tá. Esse verde aí é proposital? Não, vocês me convidaram hoje, eu falei, eu vou ver de Estou verde. dizendo isso para o senhor, porque a nossa Thalita, ela nem sabia que eu vinha, mas ela veio de verde oliva. Obrigado, Thalita, Deus te abençoe. Thalita. Mesa, à vontade, mesa. Doutor Luiz Mário, algum questionamento? Eu queria saber do Menezes. Primeiro que tudo, Menezes, eu estou desejando que você chegue realmente lá. Você sabe disso. E eu queria saber de você como é que está a tua campanha, como é que está a tua campanha para pré-candidato, Sim, sim. tá entendendo? Quais os municípios que você já visitou, que eu sei que você está tendo uma agenda muito grande nos municípios todos, que é necessário, tá entendendo? Você precisa realmente sair na frente, porque você sabe que os outros, que são os adversários, eles já têm uma bagagem muito grande nas costas. E eu queria que você dissesse para a gente, para os ouvintes, como está sendo a tua agenda nos municípios. Obrigado, doutor Luiz Mário, pela pergunta. Eu vejo assim, ela está muito bem, porque nós já passamos praticamente por todos os municípios do interior do estado. Aqui na capital, no ano de 2020, quando concorremos à prefeitura, nós saímos do 0 para 12% naquele momento. Hoje, nós estamos com praticamente o dobro desse percentual na capital, aqui em Manaus, praticamente 25% do eleitorado hoje. Já está consolidado isso daí e, graças a Deus, crescendo. O senhor me perguntou como está comparado com um dos outros. E aí o nosso grande desafio no ano de 21 foi nos tornar conhecido no interior do estado. Então nós fomos várias vezes a diversos municípios. Esse ano já voltamos pelo menos 2 vezes nos 10 maiores municípios. Estamos chegando agora de Borba, né? Teve um evento lá religioso muito interessante. E aí, o que nós temos sentido? Há um ano atrás eu ia no município, falava com uma ou outra liderança, 2, 3 pessoas. Hoje eu chego nos municípios e o pessoal nos recebe com carreata. Mas não é com carreata paga, com gasolina, com mortadela, com pão, com nada. É carreata e motociata voluntária. Graças a Deus. E foi exatamente isso que nós recebemos ontem quando chegamos em Borba. Então eu sou muito grato, primeiro a Deus, segundo a população do interior do estado, que está entendendo as propostas que nós temos, né? Está nos conhecendo. E o bom, a cada vez que nós vamos lá,
no interior, e aqui também em alguns bairros de Manaus, vamos fazer esse paralelo, tem crescido o número de pessoas que nos apoiam. Isso daí é o maior estímulo, é o maior combustível que nós temos para a nossa campanha. E a gente tem recebido fotos como essas aí. Aí, Olha foi só, ontem. essa foto aí, a gente parece que não tem muita gente, né? Mas ele vai passando as fotos para a gente acompanhar direitinho. O senhor está ali em cima com Jacaúna. Aqui atrás. Né? O Sim. senhor também está com a Débora Menezes, pré-candidata a deputada estadual. Menezes, É isso? aqui, Vai acho. passando por gentileza. Ali à direita também está o Major Ruiz, Sim. que é pré-candidato também a deputado estadual. Né? Então, e aí se vocês abrirem outras fotos, vocês vão ver, ó, a carreata ela tá grande para trás, motociata, e isso é muito legal. E aí eu quero colocar para vocês aqui uma coisa interessante, doutor Luiz Mário. Olha o que acontece. Nós hoje, falando de Senado, nós somos a alternativa para o povo do estado do Amazonas. Nossos outros dois adversários, um senador que está vindo como pleiteando a reeleição, e um outro que foi ex-prefeito de Manaus, o povo já conhece. O povo exatamente já conhece eles. Eles estão no teto nas pesquisas. E qual é o nosso grande desafio? Que o povo possa nos conhecer. O anseio deles é a imunidade parlamentar e foro privilegiado. O nosso anseio é exatamente. Olha aí, ó. Isso daí não foi mais na recepção. Miltinho, isso aí foi hoje no evento do Dia do Evangélico, celebrando o Dia do Evangélico em Borba. Hoje foi pela manhã. Tá? Débora, você participa também de tudo isso, né? Como é que você está sentindo a população para com vocês? Olha, pessoal, eu ia até complementar, porque assim, nós sabemos a verdade, a gente sabe como acontece. E assim, cada vez que a gente chega no município, a gente tem a certeza de que aquelas pessoas estão ali por convicção, pela esperança, e assim, não interessa se elas têm qualquer ligação com o prefeito ou não, elas são convictas ali no voto Livre, delas. espontânea vontade. De livre, espontânea vontade, estão lá, e a gente fica assim, na verdade, sem acreditar em algum certo momento, e a gente fala, caramba, a população, ela tá mesmo com a gente, ela vem aqui, nos cumprimenta, fala. Eu, inclusive, pela vinda do meu aniversário aí na próxima semana, eu recebi presente em Borba, eu fico assim, sem acreditar. Falo, caramba, as pessoas, elas falam, não, a gente tá com vocês, a gente acredita em vocês, e a gente tem que retribuir essas pessoas, né, com muito trabalho depois, se assim Deus permitir. Professor Jacaúna, a mesma situação você sente também quando tá junto? Afirmativo, olha, Patrick, a gente já faz, eu estou metido nesse bolo político aí já faz 40 anos. Desde quando o professor Gilberto Mestrinho voltou, eu comecei assim, meus primeiros movimentos políticos. E eu tenho sempre muito conversado com o coronel. A gente troca bastante ideia sobre essa situação e que a gente vê o apoio da população. Principalmente, por exemplo, nós chegamos na calha do Rio Juruá, nós fomos recebidos. Eu falei para o Menezes, eu falo com toda sinceridade para você, eu me rendo a essas situações, porque você nem conhecido era. Mas o nome do presidente Bolsonaro é uma grife muito importante. Uhum. E isso tem nos dado, um handicap muito legal. E esse acolhimento que a população tem dado, nada mais uma tradução que eu jogo como a esperança. Ó, eu queria só aproveitar essa mensagem do professor. Hoje eu conversei no café da manhã e eu quero colocar esse exemplo para você que está me escutando, porque é assim que funciona o jogo político no interior. Tá? O prefeito está comprometido com o sistema, que recebe emendas parlamentares dos deputados, dos senadores. Eu estou falando aqui de Senado, que é o meu caso. Tá? Então, olha o que acontece. O cara... Eu nem procuro o prefeito, com raríssimas exceções, porque o cara não quer nada a ver comigo, ele quer ver com quem, ele quer alguma coisa com quem manda as emendas para ele. E aí hoje, na hora do café, chegou uma grande liderança política lá e falou o seguinte, olha, quando eu vim aqui lhe procurar, e quero dizer o seguinte, está aqui a Débora e o Jacaúna estavam presentes, com mais umas pessoas que a gente nos acompanha. Mas olha, o prefeito chegou e falou, você tem que votar no senador da Maus Caminhos e o presidente vai ser o Lula. Mas eu disse para o prefeito, olha, eu lhe apoio, mas eu quero independência para escolher o presidente e o senador. E o senhor vai ser o nosso senador. Então, é exatamente assim.
e com a população também. Eu vejo aí o senador dar maus caminhos, né? Não, porque 51 prefeitos estão com a gente, mas não é assim não. O pessoal aqui, ó, você que está me escutando, isso aqui é o celular liberta. Então, claro, o prefeito tem uma influência ali porque ele tem uma máquina na mão, mas não é assim também não. Tem pessoas que já têm as suas convicções. Claro, se o camarada, se ele contrariar o prefeito na hora, ele pode até sair da máquina. Mas a pessoa não contraria, mas não vai votar naquele candidato que o prefeito está Em colocando. resumo, o pela pessoal está convicção. dizendo na frente dessas pessoas do chamado sistema, É, o sistema. que eles dão, não, tudo bem, a gente está assim, mas na realidade é o que a Débora falou, não é isso que se sente lá quando vocês visitam o interior, não é, Débora? É, exatamente. A gente percebe que as pessoas, elas cada vez menos estão não negligenciando, né, o seu voto, entendendo a importância de não se vender, replicando isso, e mesmo as pessoas que fazem parte já do sistema, elas se apresentam para nós e elas dizem, apesar de eu não poder estar, apesar de eu não poder me reunir, apesar de eu não Exatamente poder isso. aparecer, eu queria declarar que eu estou com você. E a gente não tem nada para oferecer para essas pessoas, a não ser trabalho. E é isso que me choca de alguma forma boa, porque você pensa, caramba, esse cara não precisava estar aqui. Ele não precisava estar vindo falar comigo, ele não precisava estar vindo falar com o coronel, ele não precisava estar aqui se manifestando dessa forma. Mas ele quer mostrar que ele está com a gente, que ele está com o presidente Bolsonaro e que ele quer a mudança e que ele acredita nessa nova forma de levar o país, de levar o Estado e no que a gente precisa de fato para o nosso Amazonas. Doutora Débora, me diga uma coisa. A senhora, chegando lá, deputada, a senhora andou pelo nosso interior, andando com o Coronel Menezes, com o Jacaúna. Me diga uma coisa. A senhora tem algum projeto para futuro? Porque aqui na nossa bancada a gente sempre fala do turismo. Nós estamos num lugar que eu acho que é a palavra mais falada no mundo, que é a Amazônia, e todo mundo, o mundo inteiro de olho aqui. Tá? O povo do interior está querendo trabalho, como você mesmo falou. Tem algum projeto para incentivar o turismo nesse setor, nesses lugares? Porque a beleza que nós estamos, a beleza que nós temos aqui, a quantidade de matéria, de tudo que nós temos aqui, não é possível que a gente não vá fazer nada para esse povo que está nos lugares. A senhora está pensando em alguma coisa assim? Claro, inclusive eu vou começar de uma outra forma. A gente percebe que durante essas eleições a gente recebe muitos conselhos, né? Conselhos de amigos, de pessoas próximas, e as pessoas falam, Débora, mas você poderia focar aqui na capital, porque Manaus, porque os votos. Eu falo, não, gente, a gente vai para o interior. E se você não tiver voto, não tem problema. Você ganha conhecimento, você é enriquecido de alguma outra forma, isso que vai fazer diferença. O que a gente percebe nos outros estados? Um estado, por exemplo, como São Paulo. O que é um estado forte? Porque ele tem um interior forte. E é isso que a gente quer fazer. A gente também quer desenvolver o interior para que o nosso estado como um todo seja forte. E ainda que em algum momento eu possa não ter uma ou outra votação em alguma cidade, mas não tem problema. Chegando lá, como deputado estadual, você tem que cuidar de todo mundo, para que todo mundo fique forte e o Amazonas seja um estado referência. E eu acredito muito nisso. Quando a gente fala de turismo, a gente sabe... A gente acabou quando nós chegamos em Borba, no entardecer, nós fizemos aí uma carreata, e aí tava um pôr do sol lindo ali na praça. Quando a gente pega, a gente tem estrutura para receber esses turistas, e Borba é conhecido também aí pela festa do padroeiro e alguns outros eventos, a gente dá estrutura, a gente gera ali durante um período, para aquela cidade, uma outra fonte de renda, gera emprego, comércios informais, e é isso que a gente quer para nossa gente. A gente quer enriquecer a nossa população. Eu entro numa outra situação. Importante esse lado. Importante o lado que o Coronel Menezes, pré-candidato ao Senado, falou. Que o próprio pré-candidato a deputado federal, que é o Jacaúna, também colocou, o professor Alfredo Jacaúna. Mas eu queria entrar nessa área da saúde, sabe? Porque a gente vê tanta dificuldade. E aproveitar o doutor Luiz Mário, que é dessa área aqui, que tem... precursor de grandes coisas que hoje o Brasil inteiro fala, mas começou com ele aqui também. Menezes, como você sabe, eu sou da área da saúde e eu conheço esse estado muito. Eu fui esse estado muito. Nós trabalhamos muito esse estado. Nós somos o cardiologista responsável pelos municípios de Manacapuru, Quari, Tefé, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Irunepé, Manicoré, Humaitá, Lábio, Itacoatiara, Parintins, Maués, Presidente Figueiredo, Nova Olinda. Isso tudo era a área minha de cardiologia.
Isso o governo tirou. Sim. Nós ficamos com essa área tomando conta da cardiologia desses municípios todos, não só dos municípios polo, mas com os municípios em volta também. Ok. Como tem Tefé, tem vários municípios em volta, Tabatinga, alguns municípios em volta, São Gabriel da Cachoeira também. Isso tudo foi tirado. Hoje, eu tenho voado no interior, conheço o interior, é minha área, gosto do interior. Existe uma preocupação hoje para retornar, para poder fomentar essa saúde no interior de novo, porque você sabe, você está andando, está largado, está acabado. O povo não tem mais nem esperança, que a esperança é a última que morre. Para ele já morreu. Eu vou lhe falar assim do que eu estou vendo, né, dentro desse processo continuado que nós estamos vivendo. Nós tivemos que passar por uma pandemia para que as lideranças políticas do nosso estado acordassem para uma necessidade de alguns municípios, pelo menos aqueles municípios, como o senhor falou, polo, tivessem condições de tratar uma média e alta complexidade. Perdemos muitas vidas por isso. E quando eu vejo, às vezes, alguns segmentos políticos quererem imputar somente ao governador a culpa por nós termos perdido vidas na pandemia, não é bem assim. A saúde do Estado já vinha sendo debilitada nos últimos 10 anos. Teve aí a operação, né, Maus Caminhos, desaparecimento de 260 milhões e etc, etc. Então, ela já vinha debilitada. O interior do Estado não tinha condição de tratar média e alta complexidade. Quando veio a Covid, não foi só a capital, todo mundo do interior veio para cá, Patrick, e aí explodiu. Bem, o que a gente teve pós-Covid, né, que eu tenho observado? Lá em Parintins, foi inaugurado pela primeira vez no município polo, um hospital com alguns leitos de UTI. Recentemente, há 2 semanas, o governador também inaugurou um outro hospital também lá em Tefé, com leitos de UTI. E agora começou a expandir isso. Mas o que eu vejo, o que pode acelerar isso, é exatamente uma área que o senhor domina, que é a telemedicina. É realmente uma esperança da gente ter um atendimento rápido, um diagnóstico rápido, né, e economia de dinheiro público. Porém, eu vejo um grande óbice, Patrick, que é o quê? A infraestrutura. Nós, na grande maioria dos interiores do nosso estado, nós não temos internet, Milton. E aí entra realmente uma grande dificuldade. Mas eu estou percebendo agora que o povo está cobrando do prefeito, está cobrando do governador. Semana passada eu fiz 6 municípios com o governador em 3 dias. Então ele inaugurou uma UTI lá em Tefé, inaugurou no hospital, alguns leitos de UTI. Fomos em Carauari, ele também inaugurou DIU no nível mais baixo. Semi-intensiva. Semi-intensiva, né? Então, eu vejo que o pessoal está acordando, está cobrando do prefeito, está cobrando do governador. E a coisa está avançando. Mas tem que avançar com mais celeridade. E esse é um projeto também que nós vamos defender. Na época que nós éramos responsáveis pela cardiologia nesses municípios, nós criamos e inauguramos 4 semi-intensivas. Inauguramos Tefé, inauguramos Parintins, Humaitá e Maués. A primeira foi Maués. E isso morreu. Acabou. E vieram falar em UTI de novo quando veio essa história da Covid. Quando a cardiologia, a hipertensão arterial, associada a diabetes, mata muito mais do que a Covid por ano. Hoje se sabe que a hipertensão arterial, a arritmia cardíaca, a diabetes, mata até 3 vezes mais do que a Covid. E não davam importância. Por quê? Porque não tinha mídia. Então, a pessoa está infartada, morre, não tem nada. Não deu. É uma doença de alta complexidade, quando não é. Ela bem diagnosticada, você em questão de segundos, você consegue resolver um problema. Você sendo senador, que Deus o ajude. Vamos fazer um trabalho para isso. Você vai querer ou vai fazer um trabalho, trazer emendas para que a gente volte a fazer essa situação. Olha,
Com certeza, doutor Luiz Mário, e eu vou mais além. Olha o que acontece. Ontem nós tivemos a oportunidade de reunirmos algumas lideranças indígenas lá em Borba. E aí, eu estou só querendo avançar dentro desse mesmo contexto. E eu falei o seguinte, por exemplo, eu vi agora um pré-candidato ao governo, não, que nós temos que melhorar a saúde indígena no Estado, isso, o governo federal não vê. Mas eu não vi ele colocar nenhuma emenda dele na saúde indígena para melhoria da qualidade da saúde. E esse é o nosso desafio. O pessoal fala de gogó, narrativa é Tudo muito narrativo. bonito. Mas aí quando você vai para a prática, ninguém quer fazer exatamente nada. tristeza. Então, nós queremos resultados. É isso, eu vou pedir licença dos senhores, porque daqui a menos de um minuto, a gente vai dar uma paradinha, porque é a vez dela. Ela aqui no rádio, ela chega na Cavoc, graças a Deus, que é a nossa mãezinha, né? A Nossa Senhora, que ela participa sempre. Então a gente vai dar uma parada para a mensagem da Nossa Senhora. É um momento que a gente para, reflete. Eu imagino que todos os convidados que estão aqui nos dias que a gente faz isso, eles também param, oram, fazem o seu pedido, elevam o seu pensamento à Nossa Senhora também. Algumas pessoas que estão hoje nos cargos eletivos nem lembram disso. Nem lembram, mas aí, problema dessas pessoas. Vamos dar uma parada, porque daqui a pouco eu queria perguntar para o Jacaúna. Meu irmão, teu currículo, meu Deus do céu, Jacaúna. Quando for, avisa aí, quando faltarem 30 segundos, avisa, por favor, tá? O Jacaúna, o cara é patriota com honra ao mérito pelo Exército Brasileiro, único amazonense a ser recordista do Exército Brasileiro, medalhista do Comando Militar da Amazônia. Sabe aquela travessia Almirante Tamandaré no Rio Negro aí? Esse homem deu umas braçadas ali, porrada. E o cara ganhou. E a gente vai falar daqui a pouco sobre as outras especialidades dele. Ó, parou tudo, porque agora a nossa mãezinha chegou. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. É isso aí. A gente voltou com a vinhetinha da Cavoc, que você conhece, porque se tá tudo bem, tá Cavoc, né? Hoje nós estamos conversando com a nossa equipe toda, né? Tá conversando aqui com 3 pessoas que colocam o seu nome para a população. Eles não fazem parte de sistema nenhum, não. Nenhum. Eles fazem parte da sociedade, são pessoas da sociedade, jovens, são professores, são militares, de que entregam aí o seu momento para dizer assim, estamos aqui. Se você não concorda com toda essa bandalheira que está aí, venha conosco. Coronel Menezes, que é pré-candidato ao Senado, professor Alfredo Jacaúna, que é pré-candidato a deputado federal, e a jovem empresária, que também está aqui com a gente, que vai fazer aniversário muito em breve, que está com a gente aqui, Débora Menezes, né, batendo um papo conosco aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de colocar um vídeo agora, pessoal, que a nossa produção vai colocar nesse momento aí. Dá uma olhada só nesse vídeo para a gente comentar um pouquinho. Por favor, pode colocar. Determinei, e agora há pouco foi publicado em Diário Oficial da União Extra 3 dias de luto. Por isso a nossa bandeira agora a meio tom. Dizer a todos, é o risco dos bons. É o preço por lutar por seu país. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o inimigo não está lá fora, está dentro da nossa própria pátria. Eu peço agora, ou melhor, determina o canhoteiro, o toque de sentido e o toque de silêncio. E em memória aquele grande homem que luta no momento, não só os japoneses, e luta a população mundial como um todo. Canhoteiro, prossiga.
quando a gente olha a imagem de um presidente como o nosso presidente, que é a turma do contra, diz que ele não tem coração, que ele não sei o quê. A gente viu aí um homem que é preparado, emocionado, porque ele passou por isso, praticamente, antes de ser presidente. Aquela facada que o pessoal da oposição dizia que como que nem saiu sangue, não é? E ele viveu talvez isso. Hoje nós estamos vivendo, a partir de hoje, por decreto do próprio presidente Bolsonaro, 3 dias de luto, bandeiras a meio mastro. A meio mastro. Aí você diz assim, mas eu nem lembro o que aconteceu. Eu vou dizer para você agora o que aconteceu. Você vai ver aqui, nessa tela aqui de trás, o que aconteceu. Tá aí, ó, para você acompanhar o que aconteceu. Aí. Esse é o momento do atentado que tirou a vida do X-Wab. O rapaz que foi atirador em destaque, ele foi preso. E aí o momento de que ninguém esperava, né? E tá aí o momento também da prisão. Essa foto aí é da agência Reuters. Tá aí a informação. Por que a gente decidiu colocar isso para você que está acompanhando a gente aqui? Porque qualquer pessoa hoje que está participando de campanha e não é da esquerda, ou seja, é contra a esquerda, é um alvo desse tipo de gente. É um alvo desse tipo de gente. O senhor, Coronel Menezes, pré-candidato ao Senado, o senhor corre risco. A sua filha, pré-candidata a deputada estadual, Débora Menezes, corre risco. O professor Jacaúna, que aqui está, pré-candidato a deputado federal, corre risco. Eu imagino que os senhores estejam bem cientes disso, do que está acontecendo. Verdade, Patrick, nós sabemos, porque eles não têm limites, essa é a realidade, né? Tá aí o caso que está sendo revivido agora do Celso Daniel, a verdade vai aparecer. E o presidente me mandou uma mensagem hoje, assim que aconteceu, eu estava em Borba, liguei o telefone, a mensagem do presidente. Eu quero falar aqui em primeira mão para todos vocês, todos os ouvintes da Hora do Rush. Quando o presidente esteve aqui no dia 18 de junho, nós conversamos muito sobre isso. O presidente é um homem patriota, ele mostrou claramente ali que ele se emocionou. Ele se emocionou, Patrick, porque ele sentiu isso quando aconteceu com ele e ele está sentindo que isso poderá acontecer novamente. Eu quero colocar aqui para todos que numa conversa pessoal que tive, fechada com ele, reservada, ele me demonstrou exatamente isso, que a vida dele corre risco e nós brasileiros temos que saber que hoje no mundo, o mundo todo, as atenções do mundo estão voltadas para o Brasil. E quando nós vemos um ato desse lamentável que antecede uma eleição que deverá acontecer agora, no próximo domingo, dia 10, num país democrático, como o Japão, com toda a evolução e cultura que o povo japonês tem, e chegar a isso numa grande liderança, como o ex-premier Shinzo Abe, a gente tem que refletir sobre o que pode acontecer aqui no nosso país. Eu tive a oportunidade de compor a delegação brasileira em 2019, que foi ao Japão, eu tive lá, né, com o presidente. O presidente tem um carinho muito grande pelo povo japonês e principalmente pelo premier Shinzo Abe. E ele sentiu isso hoje. E isso emociona a gente. Então, é um alerta, serve de alerta para todos nós, porque esse pessoal não tem limites. Quando o presidente fala sobre o preço que a gente paga por lutar pelo nosso país, a gente realmente paga um preço, né? Quando a gente, por exemplo, hoje a gente sabe que as redes sociais é uma forte arma que nós temos. A gente se expõe, as pessoas se acham no direito de criticar, de dizer, de acompanhar, de tudo. E sempre a gente paga algum preço, né? E a gente espera que não seja a vida. Para isso a gente realmente toma as precauções necessárias, mas a gente sabe que essas pessoas, elas querem a nossa família, elas querem tomar o nosso país. Então a gente realmente está numa guerra e a gente não pode baixar nossa guarda. Professor Jacaúna. Patrick, nós vimos hoje agora, quando aconteceu esse incidente lá no Japão, vinha eu e o coronel conversando a bordo do avião, trocando ideias sobre, realmente nós imediatamente pensamos que isso também chega até nós.
E nós precisamos, de qualquer maneira, melhorar a nossa segurança e ter muito cuidado, principalmente porque, como você sabe, tanto o coronel como eu e a Débora, a gente corre o risco natural, já tem o risco natural. E tem esse risco elevado com essa polarização de pessoas tipo psicopata, porque um cara que fez um negócio desse, ele é um psicopata, é um camarada que para ele, se isso fosse, por exemplo, o nosso presidente sempre fala o seguinte: o povo armado jamais vai ser escravizado. Se a segurança japonesa realmente fosse uma segurança armada, eu acredito, poderia ser que esse camarada não tivesse chegado lá tão próximo no nosso primeiro. Então, isso nós já conversamos, eu e o coronel, nós vamos também aumentar o nosso nível de segurança, que é para poder a gente fazer essa campanha dentro daquele protocolo que exige a segurança, que a gente chama de segurança VIP, né? É isso. Então, a gente colocou isso aqui na Rádio Cavoque, porque o mundo está comentando isso, as principais emissoras de TV do mundo, mas algumas aqui do Brasil não vão colocar a realidade, não. Elas não vão, porque isso vai remeter o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira, a lembrar do que aconteceu na eleição passada para presidente. E eles não querem que isso aconteça. Vamos ver mais fotos aí, pessoal? Vamos colocar mais fotos aí? Olha só, as fotos que a gente vai ver agora, o pessoal já programou essas fotos, a gente vai começar a ver essas fotos a partir de agora. Por gentileza, pode colocar as fotos. Olha aí. E essa reunião, onde é que foi, gente? Foi numa instalação, né, numa igreja, e nós tivemos aí uma conversa com lideranças. Aí cada pessoa dessa, excetuando os jovens que estão ali do lado esquerdo, são pastores. Aí tem também lideranças de mototaxistas, de taxistas, de alguns segmentos da sociedade. Muito interessante, vieram nos prestar apoio. Esse pessoal aí voltado também à parte do comércio, muitas mulheres. Uma coisa que me chamou muita atenção: mulheres, né? Esse segmento a gente tem dado uma atenção especial, representam hoje a maioria do eleitorado, e as mulheres que estão buscando a sua representatividade na política. Pois A Débora defende essa bandeira muito bem. E a Débora Menezes está ali pertinho. Ali, quando a gente recebe realmente jovens, a gente consegue conversar com jovens, consegue conversar com mulheres. Primeiro, eu me sinto assim, feliz, né, de poder falar com uma classe que não é representada, é a minha classe, e que quer a mudança. E a gente já sabe o papel que a mulher exerce dentro de casa, na sociedade, de influência, e que precisa chegar aos cargos de poder. Então, a gente consegue conversar, a gente consegue conhecer um pouco mais da realidade, ver os anseios, porque a gente quer levar preparo para as nossas mulheres, além de oportunidades. Então, assim, hoje mesmo nós estávamos conversando num café, e aí conversando sobre os cursos, né, às vezes que são ofertados e tudo. Fico feliz que as mulheres possam fazer cursos de cabeleireiro, de manicure, é muito bacana, mas a gente poderia levar um pouco mais de preparo para nossa mulher, para ela poder também levar, às vezes, uma condição melhor de sustento, porque muitas mulheres levam a sua casa ali sem um provedor. Então, a gente pensa nisso. Olha, quando a gente vê determinadas correntes políticas, viu, Mesa? Não sei se vocês vão concordar, mas determinando através de projetos que tire o crucifixo lá das escolas, sabe? Fazendo aquele tal de banheiro único. Meu Deus do céu, para que menina e menina frequentem o mesmo banheiro. A gente acha que falta o Espírito Santo nas pessoas. E tem uma faixa aí que eu vi, pode colocar por gentileza, numa faixa que apareceu agora há pouco. Olha só, pode colocar, olha só. O Espírito Santo habita nesta cidade. Onde é que foi isso aí? Que município foi esse? Esse foi em Borba, né? Borba, Nesse momento. O que eu estava conversando exatamente ontem com o jovem é que é o seguinte: o Espírito Santo, como diz na Bíblia, ele realmente habita em nós. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Quando a gente fala de política, é que a gente fala sobre influência, sobre posicionamento. A gente quer que o nosso jovem não seja covarde. A gente quer que o nosso jovem se posicione. Porque se ele não falar, alguém vai falar. E às vezes a gente está formando militantes nas escolas, né? Então, assim, a gente quer que o nosso jovem... E com o público cristão, eu digo isso. A oração, ela é eficaz. Entretanto, nem todos vão ouvir as nossas orações. Eles, às vezes, querem ouvir argumentos. E o crente precisa estar preparado, precisa estudar, precisa saber de Bíblia, mas também precisa ter outros argumentos para poder ter posicionamentos firmes. É isso, né, Jacão? É exatamente isso, né?
É verdade, é verdade. Olha, hoje essa marcha que nós fizemos lá em Borba, onde você está vendo aí nessa faixa que o Espírito Santo habita nessa cidade, é isso que a Débora falou, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, eu digo sempre na minha casa, eu quero ser prisioneiro do Espírito Santo, porque eu sei que eu trazendo esses bons fluidos para minha casa, acreditando que Deus existe e que o Espírito Santo, que é o nosso consolador, nós poderemos viver bem melhor, Patrick, Milton, doutor Mário. Acredito que nós saímos daquela linha cristã que tinha no Brasil e nós entramos muito numa linha que eu gosto muito dessa palavra, daquele missionário chamado Billy Graham. O Billy Graham disse o seguinte, que a queda dos Estados Unidos é porque os princípios batistas de quando foi fundada aquela nação, eles foram abandonados. Então nós olhamos para o nosso Brasil e nós precisamos olhar isso com muita atenção, a parte espiritual. Porque às vezes, Patrick, eu quando era bem mais novo, eu achava que tudo se resolvia no braço e na cabeça. Mas não é. A gente tem que olhar, lá mesmo em Efésios, ele fala que essa guerra não é do sangue e da carne. Essa guerra, ela está aqui em cima, é um outro plano espiritual. Então nós temos que pensar muito bem, e isso que você falou, tirar o símbolo do cristianismo, que é a cruz, isso é algo deplorável que eu acho, e nossos parlamentares, nessas horas, se acovardam. Não botam para cima, tem que ser incisivo e ter posicionamento. Dizer assim, eu não concordo, mesmo ele não sendo cristão. Sim. Pois é, você citou Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 12. E diz lá, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Aí complementa. Mas sim contra os principados, as potestades, contra os princípios das trevas deste século. Lembrou alguma coisa para você aí, do outro lado? São pequenas coisas, né? Quando eu converso sobre posicionamento, uma das coisas que faz uma nação é exatamente a religião, é a língua, é essa consciência política. E aí, quando eles querem tirar um símbolo, é isso que eles estão tentando fazer. Às vezes a gente vê recentemente a questão da linguagem, né? Que aí a gente não pode definir nem ele, nem ela, tem que ser o X, chamar todo mundo de todes. Aí depois a pessoa fala, não, mas não tem problema, todes. A língua, ela também é uma característica da nossa nação. E são nessas pequenas coisas que fala, não, mas tudo bem, eu posso chamar ela, eles, ele, elo, sei lá, como quiser. Mas são nessas pequenas coisas que eles estão tomando esse espaço. Ô, Débora, eu sou pai também, pai de 6. Eita. E uma vez um filho meu que entrou na faculdade recentemente, ô pai, tal, todos, eu te pergunto, como é que é? Vocês me desculpem aqui que eu não gosto de dar exemplo da minha vida particular, não. Mas eu disse, se tu repetir essa palavra de novo aqui, tu vai ver um pai muito absurdamente com você. Não, pai, falaram isso lá na faculdade, olha, já posicionou. Olha aí. Já se posicionou aí. Se posicionou. É para dar mesmo. Isso mesmo. E eu disse assim, você não foi ensinado assim, o Papai do Céu não criou isso e acabou essa história aqui. Para você ver o que é a universidade. Curso superior está querendo impor, não são todas universidades, e nem todos os professores. Mas isso parece que virou uma regra. É uma militância. É uma burrice isso, porque tem muitas palavras terminadas em A, que é feminina, masculino. Tem muitas terminadas em O, que também é feminino. Então, pelo amor de Deus, tem muitas palavras em E que são masculino ou feminino, não tem nada a ver. Você fala colegas, né? Estudante, você não tem estudanta, você tem estudante, serve por dois lados. Eu acabava de falar isso. Mas nós tivemos uma presidente. Tivemos uma presidente. Aí vem a brincadeira, Patrick. Aí vamos voltar à trilogia do presidente. A trilogia não, né? O quarteto, que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. A esquerda, esse socialismo, comunismo, esquerdopata, de Marx falava que a religião é o ópio do povo. Tenta tirar exatamente isso que vocês aqui cultuam muito bem, quando dá essa 18ª hora, que a gente tem que parar, refletir, pensar que existe um ser maior que a gente, honrar pai e mãe, para que
dias melhores possam advir para nós. Lá o Salmo 128 que fala do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás. O comunismo, o socialista, ele tenta tirar a noção de que existe um ser superior a nós. Porque quando ele tira isso do ser humano, ele tira o Espírito Santo, ele tira a alma, e esse ser fica mais fácil de ser cooptado com essas ideias nocivas, né, a uma consecução de uma sociedade mais justa e digna. Você perde a noção de valores e deturpa-se e quebra a célula mãe da sociedade, que é a família. Por isso que o presidente volta. E nós somos um povo cristão. O brasileiro é um povo cristão, o amazonense é um povo cristão. Nesse quarteto de Deus, pátria, família e liberdade. Nossas liberdades, hoje, elas estão em xeque. E nós precisamos acordar, porque não podemos permitir que a minoria governe a maioria. E isso é o inverso da democracia. Estávamos falando muito em jovens, né? Na época que eu estudava, nos anos 70, que o Jacaúna também era esportista, eu também fui esportista, e na natação, né? No polo, eu via muito. Mas o senhor, me desculpe, ele ainda mantém o corpo atlético. O senhor deu uma... Câmera que engorda. Eu, fora dessa câmera, sou mais magro. Câmera que engorda? Esse tipo aqui. Tem que trocar essa câmera. Tem que trocar essa câmera. Então, vou perguntar aqui para o nosso querido Jacaúna, é o seguinte, que ele foi esportista, né? Nós precisamos, como o coronel vem falando, que uma das coisas que nós temos que educar as crianças, os jovens. Você vai ter algum projeto para o esporte voltar ao que era no Amazonas nos anos 70? Que eu lembro que nós tínhamos destaque no polo aquático, na natação, no voleibol masculino e feminino, no handball, no atletismo, alguns atletas, e na ginástica rítmica. Sim. Nós não temos mais nada. Aqui nosso esporte está praticamente zero. Acho que nós somos a terceira ou quarta divisão dos esportes no Brasil. O senhor vai olhar alguma hora, vai olhar, fazer um projeto para que volte esse tipo de que a gente tenha esses esportes de volta no Amazonas, ou Milton, eu digo que o Amazonas é a terra do já teve. Já teve. É a terra do já teve. Porque, olha só, como você bem falou, na década de 70, foi estruturado dentro do Amazonas, e eu participei disso, junto com Roberto Gesta, Roberto Caminha, eu, outros professores de educação física, e nós criamos, na época, o Proesporte. O que era o Proesporte? O Proesporte era o seguinte: de toda a água mineral, refrigerante, cachaça, cerveja, chope que se tirasse, nós tirávamos 2 centavos. E aí nós criamos, foi criado dentro da Superintendência de Desporto do Amazonas, esse projeto para que as federações que tivessem, aí nós classificamos essas federações assim, ouro, prata e bronze, como é o sistema olímpico. As federações de ouro são aquelas federações que tinham atletas ranqueados e que esses atletas foram finalistas de Troféu Brasil, Seleção Brasileira. Com isso, você viu que o Amazonas explodiu naquela época, deu um salto de qualidade, porque nós, atletas, quando a gente remonta assim, vai lá para trás, o Amazonas ia para as competições, os caras olhavam, os sulistas olhavam para a gente e diziam: os índios estão chegando aqui, a gente não se preocupa com os índios. Mas a partir da década de 70, nós viramos esse jogo, porque nós começamos a ir em busca da tecnologia, e nós trouxemos para Manaus. E acabaram o Proesporte. Mas por que acabaram o Proesporte? Porque colocaram dentro das secretarias de esporte políticos derrotados e serviram só de cabide de emprego. Esse foi o grande problema. Eu não posso pedir para um engenheiro ou um administrador diagnosticar um problema meu do coração. Tenho que procurar o doutor Luiz Mário. É um especialista na área. Então, o que é que nós temos discutido, tanto eu, o coronel, com a Débora? Nós estamos visando o seguinte: na tua época, como na minha,
nós tínhamos aquele tal do livro de ouro, tá lembrado? A gente ia de porta em porta, pedir para poder a gente comprar uma passagem e viajar. O que é que eu viso hoje para a gente começar a mitigar esse problema? Primeiro, a gente sabe que as eliminatórias, elas geralmente acontecem quando você vai para um Troféu Brasil ou uma competição de alto nível, ela geralmente acontece 3 semanas antes da competição, porque o atleta está entrando no seu ápice e ali a gente tem uma condição de dizer quem que vai viajar. O que é que nós notamos hoje? Os caras tiram as passagens, coronel, faltando 2 semanas antes da viagem. Aí uma passagem Manaus-Brasília, vamos dizer, custa R$3.000. Mas se você, dentro de um projeto do esporte, e isso aí nós temos conversado com alguns colegas nossos que são hoje parlamentares do Rio de Janeiro, como o Djalma Madruga, que foi secretário de esporte, e outros, nós pensamos assim, a federação chega e diz, eu vou precisar de ter 20 atletas. A gente joga essas 20 vagas e só vamos colocar os nomes faltando dias antes da competição para a gente colocar esse atleta e tirar esse atleta da rua, que o atleta hoje anda com faixa, pedindo, tá vendo, esmolando lá. Que é o que a gente vê hoje, né? Essa situação, por isso que quando, eu acredito ter sido isso, esse questionamento, o que é possível fazer? Naquele tempo tinha um livro de ouro, no tempo de vocês. Hoje a gente dá uma olhada e vê nas ruas pessoas com um monte de medalha, ou seja, participei, ganhei algo, mas agora eu preciso da ajuda da sociedade. Não é nem ajuda, sabe, Débora, pré-candidata a deputada estadual, Débora Menezes, não é nem, a gente olha assim, cadê a Secretaria de Esportes? Onde é que está a secretaria que antes tinha tudo isso? Ninguém vê isso. Vocês pretendem, evidentemente... Não, tinha dificuldades também. Pois é, mas não tínhamos às vezes a gente tinha que pedir a passagem para o nosso país. Mas como hoje. Mas Manaus era... Como a gente fala, Manaus era pequenininha. Da Zona Franca. Antes da época do vídeo. O orçamento do Estado vai ser 30 bilhões, meu irmão. Agora tem grana. Complicado. Temos que fazer um rápido intervalo, que é só a vinheta e tempo da vinheta. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Falei para você que era rapidinho, né? A gente está de volta. O assunto aqui é essa questão da falta de apoio que a gente observa, o que pode ser feito. Com a palavra, o pré-candidato ao Senado, que é o Coronel Menezes, a pré-candidata a deputada estadual, que é Débora Menezes, e o pré-candidato a deputado federal, professor Jacaúna. Na nossa candidatura, o Patrick, à prefeitura, nós discutimos muito com a nossa equipe exatamente aquele modelo que nós tínhamos no nosso tempo. Nós vamos voltar nós para o passado de novo, como o professor falou, a Amazonas já teve, em que o esporte ele fazia parte do contexto escolar. Então a gente vinha com esse esporte desde da escola. Hoje eu tive a oportunidade de viajar com o governador e ver a inauguração presencial de alguns sets, que são as escolas de tempo integral. Aí, Jaca, eu vejo que vai começar novamente aquela fase, porque hoje o jovem está indo, principalmente no interior do estado, aqui na capital, com esses sets, ele vai estudar pela manhã, mas na parte da tarde ele também tem as áreas de influência, onde ele pode exercer, principalmente na parte, por exemplo, lá de informática, robótica, esporte, ele vai praticar esse esporte, que aí cabe ao Estado fazer uma organização para que ele possa representar o Estado dentro das competições e depois a nível nacional e Olimpíadas, como tinha antigamente, que isso parou. Então eu vejo na escola de tempo integral um retorno a essa metodologia, a esse sistema de apoio ao esporte. Agora, a gente não pode dizer que dinheiro falta tanto, Miltinho, porque, veja bem, como eu estava falando antes do intervalo, hoje a perspectiva do estado do Amazonas de arrecadação vai para 30 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E vai crescer ainda mais. Coronel, olha só, quando a gente olha tudo isso, na época dos militares, eles criaram os JEBs, Jogos Estudantis Brasileiros.
você ali no GEBS começava a tirar muitos talentos que começaram a sair dali. E quando você nos chamou, tanto eu, o professor Vitor, o Ali, que nós fizemos um projeto para a prefeitura, a primeira coisa que nós falamos para ti foi o quê? Ó, nós temos que criar o desporto escolar no estado do Amazonas, porque vamos olhar o Brasil na Olimpíada. O Brasil vai para a Olimpíada, o recorde brasileiro de medalhas olímpicas a nível de ouro, porque o que conta é o ouro. O Brasil chegou a 32 ou 33, se não me falha a memória. Quando você olha os Estados Unidos está em 130, 150 medalhas de ouro. Aonde é que está esse grande gargalo da nossa coisa? É porque aqui nós trabalhamos com os clubes e os americanos trabalham dentro do desporto escolar. É isso aí. O Jacão, lembra? Nos anos 70 nós tínhamos o GES. Sim. Era os SEBs, os GEBs. Exatamente. E aqui tinha o GES. E na universidade tinha o JUBs, na universidade o JUBs, Jogos Universitários Brasileiros. Jogos Universitários. Que era nacional. Eu lembro que nós íamos jogar nas escolas, né, nos ginásios que nós tínhamos aqui, as escolas iam torcer. Era um acontecimento que nós tínhamos na escola. É verdade. Né? Não tem mais essa situação. Por isso que eu falei que o 7 hoje é um resgate disso. O que falta é nós agora reorganizarmos isso daí. Milton, olha bem o que aconteceu. Esses camaradas socialistas, eles conseguiram destruir a família, conseguiram destruir... Não destruíram a família. Não, tentaram. Estão tentando. Não estão destruindo. Ó, o esporte, ele te dá a noção de disciplina, mérito. Você prepara essa geração melhor para o futuro, porque o camarada fica disciplinado, eles conseguiram destruir. Hoje o nosso jovem na universidade, está aqui o Patrick acabou de falar dos filhos dele, o cara vai para lá para aprender militância política, meu irmão. É cabelo pintado de um jeito, tatuado do outro, brinco, caramba. Então acabou. E se esse camarada tivesse uma preparação para o esporte, ele estaria exatamente com isso. Não, hoje não tem nada que fazer. Uns professores militantes políticos, isso é vergonhoso, e a gente tem como pai que ficar de olho em cima disso. Eu tive agora, eu vou falar para vocês aqui rapidinho, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, a filha passou para fazer medicina em São Paulo, passou com mais 4 amazonenses e foram lá para a USP, e a menina falou, não, eu não quero ir eu não quero ir para a USP. Eu falei, por que você não quer ir para a USP? Aí ficou ali e tal, o pai ficou assim, assado. Quando foram ver, o que é? Obriga homem a beijar com homem, é realidade, mulher com mulher, entendeu? Ele falou, não, isso aqui eu não quero participar, não. Na semana 0 da faculdade. Então vamos parar com esse negócio. E eu comentei com o presidente da República exatamente isso. Falei, como é que pode o Estado financiar exatamente essas coisas, essa militância vergonhosa, entendeu? De querer, por isso que eu digo, de destruição dos nossos valores familiares. E aí entra uma minoria querendo dominar a maioria. E o esporte mantém o nosso jovem ocupado também, né? Porque educação, né? E olha, tira das drogas. Porque quando o Porque jovem... ele tem que disputar, ele quer, entra no ego dele, ele Com quer certeza. submeter. olha só, Luiz Mário, tu também estudou nos Estados Unidos. O americano, há 50 anos atrás, a gente entrava na escola às 8 da manhã e saía às 4 horas da tarde. Até às 2 horas da tarde, 2 horas, 2 e meia da tarde, você estava a parte acadêmica. A partir das 3 horas, aí você ia para o esporte. Sim. Então, nós saíamos da escola às 5 horas da tarde, praticamente. Você sai cansado, você não vai estar na rua. Agora, olha só, hoje o Amazonas está adotando os 7. Eu vejo isso com muita boa vontade do governador e vejo um avanço na educação. Por quê? Porque quando você olha essa garotada, ele estuda até 11 horas, meio-dia. Quando ele sai da aula, o que é que ele faz? Vai para a aula, vai para casa. Quem é que toma conta dessa criança? Ou é o irmão mais velho, ou a irmã mais velha, um vizinho. E aí esse garoto fica esperando o pai ou a mãe retornar para casa. E quando esse garoto fica nesse período aí, sem fazer nada, solto, ocioso, Acabou. vem o traficante e adota esse garoto. Aí, agora eu te pergunto também, Jacaúna, na escola, nesse período de integral que tu estás falando, que tu estás muito, se tiver um militante ali
Como é que a gente vai saber que vai poder deixar nosso filho lá Milton, protegido? eu vejo o seguinte, a grande diferencial que você vê, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, não vou nem para o Rio de Janeiro, na escola militar. Eu vejo as escolas cívico-militares aqui. Você entra nos colégios das PM, você não vê carteira quebrada. É isso aí. Você não vê Eu vejo isso mesmo. Bichatão, Você você não vê nada Agora, na disso. escola estadual, dessas aqui do O que município, é que nós precisamos? Eu fui professor no estado durante 23 anos da minha vida. Eu dei aula ali na área da Zona Oeste, ali, São Raimundo, Glória, Santo Antônio. Na minha época, eu era um cara muito exigente. Os meus alunos seguiam o meu ritmo. Porque eu determinava, eu dizia o que eu queria. Agora, o que é que houve? Houve essa banalização, tá entendendo, da educação. O aluno não respeita mais o professor. Na nossa época, nós olhávamos os nossos professores, o mestre, tá entendendo? Eles eram como um sacerdote que entrava em sala de aula e nós fazíamos as nossas reverências a ele e nós respeitávamos. Hoje não existe mais isso, mas por quê? Porque se quebrou toda a coluna vertebral da educação. Não existe mais nada. Você simplesmente, o camarada chega, como o coronel falou, o cara pinta o cabelo de vermelho, o outro de não sei o quê, e os caras não querem estudar. Agora, o grande diferencial, você começa a ver quando vai no PSC, você vai fazer os testes para fazer o nosso antigo vestibular, você vê quem são as pessoas que estão passando. Hoje você vê o seguinte, os alunos que frequentam as escolas particulares, esses têm acesso à maior quantidade. E depois são as escolas cívico-militares. E por último, as nossas escolas normais. Débora, quer acrescentar? Sim, na verdade, e são essas pequenas coisas, assim como a gente estava comentando sobre o símbolo da cruz, a gente retira esse momento cívico-militar, retira o momento religioso que existia nas escolas, e aí também para os princípios de serem transmitidos daquela forma corriqueira, e aí as pessoas vão perdendo cada vez mais o respeito pelo próximo, pelo professor, por aquele que deveria ser respeitado. É isso. A doutora Eliane Peixoto, que apresenta aqui às terças-feiras ao vivo, um programa Entre Nós, ao vivo, aqui 15 horas, você pode acompanhar na Cavoc. Ela faz um questionamento assim, ela diz, olha, eu queria fazer uma pergunta ao Coronel Menezes. Comigo. O senhor, Coronel, para o senhor. E ela diz assim, o que o senhor acha da bancada do Amazonas em Brasília nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda também para o senhor. Existe trabalho efetivo em prol do nosso Estado por parte dessas bancadas? primeiro, o que o senhor acha? Doutora Eliane, essa pergunta não é uma pergunta muito fácil, não, né? É uma pergunta bem abrangente. Se a gente falar que não está trabalhando, não é realidade. Eu posso dizer e colocar assim com relação ao foco do trabalho. O que a gente percebe é que não existe um programa de trabalho, uma agenda política para a defesa do nosso Estado. É exatamente isso que eu vejo. Então, eu procuro responder a primeira e a segunda pergunta. O que eu vejo é muito interesse pessoal de parlamentar. E não um interesse público, de agenda. A gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Ano passado eu viajei, fui algumas vezes lá exemplo prático, fomos lá no Rio Madeira, né, na área do Madeira. Estava lá a parte do garimpo, nós conversamos com o garimpeiro. Aí eu pergunto, a bancada não sabia que tem essa situação delicada? 50% da economia de Humaitá, 50% da economia ali, ó, de Manicoré, entendeu? Vem do garimpo ilegal. Todos esses caras sabem o que faz. O nego não fez nada. Daqui a pouco explodiu. Aí os caras vão lá, não, a gente não pode, como é que um negócio desse e tal. Você está entendendo? Ó, nós temos aqui algumas áreas que podemos destravar na área mineral, Potássio Brasil. Eu não vejo a bancada bater nisso todo dia. Então, nós continuamos ricos, mas sendo rico, pisando na riqueza, mas continuamos pobres. Eu não vejo o pessoal bater nisso. Eu não vejo o pessoal bater constantemente na BR-319, nas saídas. Eu não vejo. Entendeu? Porque se a gente realmente... Por isso que eu digo, falta o quê? Uma convergência de programa. Eu não vejo a bancada bater na construção de projetos, vetores econômicos como o turismo. Hoje, 90% do tambaqui que a gente come aqui
setor primário, vem de Porto Velho e Roraima, eu não vejo eles baterem. Então, não tem um projeto. Por que não tem um projeto? Ó, se o executivo não faz, o legislativo tem a iniciativa. É exatamente isso. Então, não tem uma convergência de bandeira. Ela é muito dispersa. Está faltando o quê? Liderança para conduzir esse processo. O pré-candidato a deputado federal, que é professor Alfredo Jacaúna, o senhor tem o mesmo pensamento? Sim. Olha, vamos ver aquilo que eu já falei para você, já teve aqui no Amazonas. Nós tivemos aqui um prefeito chamado Jorge Teixeira, todos nós conhecemos. Coronel Teixeirão. Teixeirão, eu me lembro como se fosse hoje, ele lá na Câmara Municipal, o Teixeirão, e os vereadores diziam assim, quando ele pediu 5 faixas indo e 5 faixas voltando, na nossa Djalma Batista. Patrick, os caras diziam assim, isso era meados de 1976, mais ou menos. Por aí. Nem no ano 2000 a cidade de Manaus vai comportar isso. Olha, se eu não chegar no ano 2000, a Djalma Batista já não comporta o trânsito, a carga que passa dentro do rosto de Djalma Batista. Ele foi o primeiro cara que criou o PDRI. Foi um plano diretor integrado. É isso aí. Então, o que é que nós estamos precisando? Nós vimos muitos prefeitos, muitas autoridades que estão no poder e passaram, mas nós vimos também muitos escândalos que aconteceram. E esses camaradas, a grande maioria desses parlamentares, se tornaram clientes da Polícia Federal. E aí isso aqui é o ruim da gente ver hoje no Amazonas. O Amazonas precisa pegar pessoas, tá entendendo, que tenham capacidades de construir, capacidade de pensar. Porque hoje não se pensa, muita gente, o cara chega e vai lá, tá entendendo? Eu faço até uma brincadeira de um amigo meu que ele dizia o seguinte, antigamente, na nossa época, você tinha que saber dançar. Porque se você não soubesse dançar, né, Luiz Mário? Tu não ganhava nenhuma menina no salão. Tu ficava do lado de fora. Hoje quem está dançando é o povo, né? Quando termina de se dançar. O meu falou assim para mim, rapaz, se o camarada estiver tendo um ataque de epilepsia lá no salão, todo mundo vai achar que é a última novidade de dança que ele está fazendo lá. Porque nós perdemos a noção de valores, de princípios, de tudo. E a gente precisa restaurar isso. Nós precisamos restaurar. Pois é, o senhor falou sobre planejamento, citou o Teixeirão, né, que lá atrás, década de 1970, dizia, olha, 5 faixas nessa pista aqui, os caras deviam ser da oposição, né? E os caras dizendo o quê? Mas nem no ano 2000. A senhora é jovem, pré-candidata a deputada Não tem esse estadual. cara. Conversa com muita gente, mas deve ler também sobre muita coisa. Falta planejamento nos políticos tradicionais atuais? Com certeza, a gente vê que orçamento tem, mas a pessoa ela precisa ter preparo e precisa saber se planejar, precisa entender de logística para poder saber onde aplicar, né? A gente percebe que as verbas elas não sempre são tão bem aplicadas no que deveria ser, sendo bem política nesse momento. E para isso precisa se planejar, porque senão realmente a gente não vai solucionar o que a gente precisa solucionar. E tudo faz parte de um todo, né? Virou, Integrado. parece que não sei se a bancada vai concordar, mas virou algo assim que parece que, olha, sem os meus 20% não vai nem liberar dinheiro. Já passou a fase do 20%. Já está mais? Agora é um terço. Todos são Minha católicos. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, mas que absurdo isso, Isso né? aí. Absurdo, sabe, Coronel Mendes? Então você tocou, Patrick, na célula, ali no ponto focal, planejamento. E aí eu vou voltar. Você vê que não temos uma direção, um destino. Estou falando no Estado como um todo. Né? Você não tem. Por quê? Porque os nossos políticos não têm uma formação acadêmica que seja realmente eficiente. Tem político aí, o cara passou 12 anos para se formar em engenharia, colando ainda, porque quando o cara vai para o palanque, o cara fala, olha, você se lembra do tempo que tu pegava a cola para mim? É por isso que o cara não tem visão de futuro. Como é que ele vai desenhar? Se nós voltarmos ao nosso tempo, nós tínhamos os planos quinquenais, eu cursei a Escola Superior de Guerra, então lá reuníamos a sociedade para pensar diversos segmentos e construir os nossos planos. Então hoje, você vai ver agora, nós temos eleição para governo. Pede os planos do camarada e faz com que a sociedade cobre dele isso. Não tem, é tudo vazio, é aquilo que tu falou.
Agora é um terço, não é mais 20%. Que absurdo, né? Olha, mudando de assunto rapidinho. Vamos lá. O Elon Musk Opa. desistiu de comprar o Twitter. Essa informação foi publicada agora há pouco no portal G1, está dizendo que o recuo é bilionário. Olha só aí o que está escrito aí. O empresário alega que a rede Twitter não forneceu as informações sobre as contas falsas e spam. Ele havia feito o negócio, depois ele disse, opa, tem coisa errada aí, e agora ele oficialmente desistiu. Eu lembro que o Elon Musk esteve no Brasil recentemente, e com o presidente Jair Bolsonaro. E está trazendo novidades para cá, para Novidades o estado do importantes, Amazonas, né? E para a Amazônia, principalmente no setor de internet, tecnologia e empresas que poderão vir para o Polo Industrial de Manaus. Satélites envolvidos? Satélites, exatamente isso. Claro, eu conversei quando o presidente teve aqui algumas coisas, eu não posso falar. Fala aí, coronel. Gente, pô. O presidente Bolsonaro não vai ficar chateado. Não, mas é que esses assuntos são assuntos estratégicos, mas o nosso Estado vai ganhar. O que eu quero colocar que esses políticos que construíram essa narrativa de que nós estamos defendendo o polo e nunca defenderam bulufas, defenderam o bolso e a vida particular deles, né? Não construíram outros vetores, falaram lá no dia 28 de fevereiro, quando teve aquele decreto, que agora, no mês de agosto, nós vamos perder 100 mil empregos, Patrick, no Polo Industrial de Manaus, que o Amazonas ia virar porto. Empresas iam sair. Empresas iam sair. Deixa eu falar para você, semana passada saiu dados da Suframa, o maior faturamento do último quadrimestre, superior ano passado de 13%. A Suframa, nós, como você colocou, era um cabide de emprego de político derrotado. Nós desenvolvemos um trabalho, a partir dali tivemos o maior faturamento nos últimos 32 anos, e o general Pozinho continuou com esse trabalho. A Suframa está indo muito bem, os nossos empregos estão preservados, novas empresas já se instalaram no polo, e agora, na última semana, nós tivemos a reunião do CAIS, e mais de 10 empresas estão vindo para cá. Então, esses políticos, da velha política, com esse terrorismo político, não tem bandeiras, não tem preparo. E aí eu te digo, né? Nós nos colocamos aqui como pré-candidato ao Senado, como uma alternativa a esse poder que as pessoas já conhecem quais são os resultados. Olha, eu visitei o coronel Alfredo Menezes quando ele era superintendente da Suframa, lá na Suframa. Eu entrei por trás e tinha uma vaga lá chamada super de superintendente. Eu já entrei na Suframa muitas vezes. Eu tenho uma irmã que trabalha lá na Suframa, funcionária pública federal, trabalha lá. Ela me dizia, mano, esse coronel é arrochado. O cara chega cedão aqui e sai tarde demais quando ele não viaja. E eu disse, mesmo assim, não está falando esse todo, não. E mais um detalhe que eu vi. Quando eu ia antes, o cachorro estava sentadão lá. Tinha cachorro sentadão, barrigudo sentado. Na gestão dele que eu cheguei lá, os cachorros estavam bem assim, ó. Tô falando sério. Eu perguntei da minha mãe, aquele cara, você daí, você tá brincando. Até o cachorro pareceu da sua continência já. Ligado em tudo. Outra informação que chegou. Ainda há pouco falamos muito aqui sobre planejamento. Você sabe que a gasolina estava nas alturas e ela já começou a baixar muito. Dá uma olhada nessa informação aí. Ó. Preço da gasolina nos postos cai quase 9% e é o menor desde outubro. Valor médio do litro ficou em R$ 6,49 nesta semana, após estados reduzirem ICMS, que é um imposto estadual. Diesel e etanol também estão mais baratos, só que o diesel continua mais caro. Né? Mas olha só por que isso aconteceu. Porque o presidente Jair Bolsonaro tomou a iniciativa de zerar impostos. Ele pediu agora que todos os postos coloquem os preços lá, hein? Como é que era antes e como é que está agora depois da decisão dele. E teve governador que foi contra. Patrick, Mas ainda não está nos postos de gasolina daqui de Manaus, Patrick. Está começando a baixar. O governador assinou o decreto agora. E eu quero colocar em primeira mão aí para o seu público também. Se você quiser, eu coloco aqui. Vamos lá. Eu quero ver os petistas e os comunistas que votaram contra exatamente isso. E eu vou mais além, ó. Mais Goiás. Lula vai à justiça contra decreto que obriga postos a exibir preço anterior ao corte do ICMS. Se você quiser, mando isso para você agora, entendeu? Para que você possa colocar aí
Coloque, eu queria, Patrick, que você colocasse, por gentileza. Porque a verdade liberta e não Entendeu? é isso que eles querem, né? É Quando a gente exato. fala. Olha aí, ó. O presidente Lula, saiu agora, vai à justiça contra decreto que obriga postos a exibir preço anterior ao corte do ICMS. Então eu gostaria que os petistas, comunistas, esses lacaios, eles socialistas, né, que nós temos aqui no estado do Amazonas, aí, ó, eles, quando chegarem lá nos postos que o preço tiver baixo, eles querem, não, eu quero pagar o preço mais alto. Porque toda a bancada do PT votou contra exatamente esse projeto. Que absurdo, né? Lula vai à justiça contra decreto que obriga postos a exibir preço anterior ao corte do ICMS. Mas isso não é esse senhor que quer dividir as coisas com a Amazônia, as riquezas que tem nosso solo com todo mundo, é? Dividir com o pessoal dele, entendeu? Que coisa triste, né? Quer dividir com o pessoal dele. Que situação triste. E é por isso que é tão importante a internet, que a gente falou do Elo, desse projeto para a Amazônia, porque quando a gente fala de internet, a gente fala de conhecimento, a gente fala de libertação. E isso poder chegar ali no mais distante possível é importante, porque senão realmente fica só as narrativas, né? E a gente realmente não consegue levar tudo aquilo que o nosso presidente tem feito de bom. E eu quero colocar aqui de público também o seguinte, deixa eu falar assim, bem direto, nós estamos falando de bancada, né? Teve deputados federais da nossa bancada que votaram contra o Auxílio Brasil. Sim, votaram contra o Auxílio Brasil. Deixa eu falar uma coisa para você. O Bolsa Família, que era um projeto lá do PT, ele tinha R$200. O presidente repaginou esse projeto, colocou como Auxílio Brasil. Qual foi a diferença? Primeiro que ele duplicou o valor que era pago pelo Bolsa Família, que era R$200, ele duplicou para 400 e ampliou o projeto, colocando dentro desse projeto, inserindo os adolescentes que recebem auxílio quando praticam esportes, e aí outros benefícios que tem no projeto. E agora, o projeto foi aumentado por mais R$200, passou no Senado. Eu estava agora no interior, Patrick, eu não acompanhei como ficou esses 2 últimos dias, mas a ideia é que fosse para R$600. Então nós tivemos gente da bancada do Amazonas que votou contra o Auxílio Brasil. Menezes, tinha um ativo muito importante nisso aí. Todos de esquerda. Bolsa Família. Todos de esquerda. O Bolsa Família, a pessoa recebia o Bolsa Família enquanto estava desempregado. Se ele arranjasse emprego, ele perdia o Bolsa Família. Atualmente, quem está no Auxílio Brasil, mesmo que venha entrar na lide normal, venha trabalhar, ele não perde o auxílio. É verdade. Então, sabe, Luiz, esse pessoal de esquerda, entendeu? É exatamente isso. E aí você vê, lamentavelmente, né? Olha que nível nós chegamos. Isso me causa uma indignação muito grande. A gente ter um homem que foi preso, corrupto, e o cara, na maior cara de madeira, com óleo de peroba na lata, se candidata a presidente do Brasil. É como se a gente pegasse um traficante e falasse, aí, então pega lá, eu quero, ó, pega o maior traficante aqui do estado do Amazonas e coloca ele para se candidatar. Olha bem, a governador, a sociedade vai se indignar. Ué, como é que uma sociedade se indigna com um traficante que quer ser candidato a governador do estado, se nós temos exatamente um corrupto ladrão preso por mais de um ano como presidente do Brasil e ninguém fala nada, meu irmão. Nem a mais alta corte, nem a mais alta corte. Foi a mais alta corte, liberou o cara de lá. Meu Deus do céu, peraí. Gente, a gente tem 2 minutos. Eu gostaria que de forma muito rápida os senhores convidados pudessem se manifestar rapidamente, começando com você, meu caro professor Alfredo Jacaúna, pré-candidato a deputado federal. Obrigado, Patrick. Obrigado, Milton. Obrigado, doutor Luiz Mário, meu amigo aí. Fizemos já um jubileu de prata, né, de amizade. E quero deixar aqui uma mensagem de esperança. Que você faça uma análise bem criteriosa na hora de você ver quem são os seus pré-candidatos e até mesmo quando as convenções chegarem, você vê quem são os seus candidatos. Faça um levantamento no histórico de vida dessas pessoas. Quem realmente já contribuiu, quem realmente contribui, quem são aqueles faltosos que estão lá na Câmara e no Senado, tem mais de 20% de falta. Por exemplo, no currículo escolar, se você tiver 25% de falta, você é reprovado. Então, tudo isso nós temos que fazer uma análise para a gente poder
tirar esse Amazonas desse atoleiro. Porque nós temos uma pessoa, que é o nosso presidente, que quer fazer o bem para o Amazonas. Mas, infelizmente, nós temos umas âncoras que jogam para baixo. E nós precisamos evitar, cortar essas amarras para que o Amazonas comece a deslizar, como diz o nosso caboclo aí no interior. Muito obrigado a todos e tamo junto. Pré-candidata a deputada estadual, Débora Menezes. Queria agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, é sempre um prazer. Queria aproveitar também para agradecer o carinho, né, do povo de Borba e de todos os outros interiores que nós temos percorrido. A gente espera continuar assim até o final, conversando com as pessoas, sabendo e conhecendo em loco um pouco mais da dificuldade e propondo soluções. E é assim que a gente vai permanecer nesse momento de pré-campanha, campanha e, se Deus quiser, depois. Queria também convidar todos para seguirem as nossas redes sociais. É através dela que a gente expõe, né, dia a dia, um pouco da nossa luta, um pouco de quem nós somos e daquilo que nós defendemos. Então sigam aí a gente nas redes sociais, Coronel Menezes, Alfredo Jacaúna e Débora Menezes. São esses nomes mesmo aí no Instagram e Facebook. Então sigam a gente aí e acompanhem nosso trabalho. Obrigada. E o senhor, pré-candidato ao Senado, Coronel Menezes. Eles já falaram tudo, Patrick. Eu quero dizer o seguinte: nós, se quisermos resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes. As pessoas que estão aí, eu diria assim, a liderança política do nosso Estado, se você olhar para cada um deles, vai verificar que nenhum deles construiu uma nova liderança. Eu aprendi nas Forças Armadas que nós só somos líderes quando fazemos outros líderes. E por que eles não fizeram outros líderes? Porque eles foram egoístas e quiseram o poder somente para eles. Então, esse é o momento em que nós temos alternativas nos diversos, seja para senador, seja para federal, seja para estadual, nós temos alternativas, pessoas do bem que merecem uma oportunidade. Não caiam exatamente no conto, novamente, de acreditar que agora que esses que estão mais velhos na política, que já nos enganaram diversas vezes, e vou continuar enganando se você permitir, mas você hoje tem o seu voto, tem a liberdade, tem a informação para fazer a diferença para o nosso Estado e para o nosso país. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo espaço. Nosso diretor, doutor Beleza, Luiz Mário. além disso que você falou, que tem que ter cuidado, ver quem já fez a bandalheira, tudo, eu gostaria de deixar bem claro para a situação, para toda a população, que o voto é muito importante. Veja o que aconteceu no Chile. Colômbia. No Chile, a eleição lá foi de 43% só de votos válidos. Então a abstenção é muito grande. Hoje existe uma política, pelo menos o que a gente escuta, que não, eu já tenho 70 anos, eu não preciso ir votar. Você precisa ir votar, porque essas abstenções dão lugar para que os outros da esquerda venham, porque a esquerda ela é ferrenha, ela é organizada, ela vem votar com 80, com 85 anos, seja quanto for. Nós temos gente da esquerda aí com 90 anos e trabalhando ainda. Então temos que deixar bem claro que o voto é importante, além de ele ser obrigatório até 70 anos, mas aquelas pessoas acima de 70 anos têm que votar, porque tem seus netos, tem seus filhos e precisam deixar um Brasil melhor. É isso que eu queria deixar. Muito e bom. parabenizar vocês todos pela boa entrevista que tem, deixando a rádio de novo, novamente, à disposição de vocês. Milton Júnior, nosso diretor também. Meu querido, eu só queria agradecer a presença do Coronel, da Débora e do Jacaúna. Muito obrigado pela presença e eu acho que voou essa entrevista. verdade. Não tive nem a oportunidade de fazer mais perguntas, porque 1h30 passou assim, rapidinho. Verdade. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, desejar êxito na corrida dos senhores e das senhoras também, agradecer a direção que está hoje aqui e agradecer você que está aí do outro lado. Amanhã, sabadão, aqui na Cavoc, tem programa Podcastim, 10 da manhã, ao vivo com toda a equipe. E semana que vem, muito mais entrevistas. Um grande abraço a você, Se está Cavoc, boa está semana tranquilo. e Se está Cavoc, se está está Cavoc, tranquilo. tá tranquilo. Abraço, pessoal. Boa noite.
Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!